Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Olá, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Olá, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui através da Rádio Boa Notícia. Quero saudar a todos vocês que estão sintonizados aqui na nossa programação através das ondas da Rádio Boa Notícia FM. Aqui quem vos fala é Aires de Souza Santos, padre da Diocese de Balsas. Quero saudar a todos os párocos, vigários paroquiais, lideranças pastorais aí das paróquias da Diocese de Balsas. Quero saudar também aqui os batalhões de polícias que atendem aqui a nossa região, Batalhão de Balsas, Batalhão de São Raimundo das Mangabeiras, né, que atende a região da Diocese de Balsas. E quero saudar hoje também, véspera do Dia Internacional da Mulher, de modo especial a todas as mulheres. Então, aqui no nosso programa, hoje vamos estar dedicando uma parte de reflexão sobre a situação da mulher, os problemas que ela enfrenta na sociedade atual. Então, fique conosco, participe conosco aqui da nossa programação. Saúde mental e resiliência é pensar na qualidade de vida. Quero saudar você, homem, mulher do campo, né, que está aí nesse clima agradável da zona rural, esperando a chuva para algumas colheitas, você que já está colhendo, você que ainda está plantando, desejamos aí sucesso na sua atividade rural. A você, homem e mulher da cidade, você que está aí nas zonas urbanas, nos ouvindo, sinta-se abraçado e irmanado conosco aqui através da Rádio Boa Notícia FM. Que o Senhor lhe dê uma noite de tranquilidade, paz e restauração para as diversas atividades. E para você que está iniciando o seu trabalho na noite, muita atenção e tranquilidade para que você possa desenvolver bem a sua atividade ou as suas atividades. Então fique conosco, participe aqui conosco da Rádio Boa Notícia FM. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Diz o seguinte: naquele tempo Jesus falou às multidões e os seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos homens. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve, e quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação.
É isso aí, caro ouvinte, acabamos de ouvir esse texto maravilhoso do Evangelho de Mateus, um evangelho que traz muitas orientações, muita coisa para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Nós vamos dar uma atenção a esse texto e depois vamos estar conversando sobre a situação da mulher no nosso contexto, no contexto atual, em especial na nossa sociedade maranhense. Então, o texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, é um texto que traz aí algumas afirmações categóricas, firmes de Jesus em relação às autoridades do seu tempo, aquelas que tinham o poder e a formação e a instrução necessária para interpretar e também aplicar as leis, né? As leis, nós precisamos das leis. As leis são importantes para a nossa vida. Onde não tem lei, onde não tem regra, onde não tem orientação, o diabo dança em cima da mesa, né? O diabo faz festa. Então precisamos de lei, né? Precisamos de organização, precisamos de orientação, precisamos de princípios. E é importante ter clareza acerca dos princípios, não estar confundindo de princípios singulares com princípios universais, né? O que é isso? Por exemplo, às vezes a pessoa escolhe um princípio errado para defender. Por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo, né? Um exemplo simples. Por exemplo, o princípio da vida, né? O princípio da vida. Então, se você defende o princípio da vida, você não pode defender o princípio da morte, entendeu? Se você defende o princípio da vida, significa que você é a favor da vida. Então você vai trabalhar para promover a vida em todas as suas etapas, em todas as suas circunstâncias, promover a vida. Então defender o princípio da vida, né, vai ter diversas consequências em outros aspectos. Por exemplo, o cristão que defende a vida, ele, por exemplo, vai ser contra a eutanásia, né? Por que ele vai ser contra a eutanásia? Porque ele é a favor da vida, né? Ele é a favor da vida. Se ele defende a eutanásia como princípio universal, como ele vai defender a vida? Então ele já cai em contradição, porque ele escolheu um princípio errado. Por exemplo, quando a igreja se posiciona em favor da vida, ela automaticamente se coloca contra o aborto, né? Então, se ela defende o aborto, então como é que ela vai defender a vida? Entendeu? Então o princípio é universal. Você defende o princípio universal. Depois vem a misericórdia, a compaixão, o perdão, em relação aos princípios singulares, né? Quando a pessoa, por exemplo, opta em fazer um aborto, ou a pessoa opta pela eutanásia ou defende a eutanásia. Então, isso aí são princípios singulares, não são princípios universais. Aí vem o caso da pessoa conversar, dialogar, ajustar a sua consciência diante de uma situação dessa. A pessoa defende a vida, de repente a pessoa teve que matar alguém em legítima defesa e tal, ou na defesa de terceiros, enfim. Então, o princípio é a vida, né? Então, mas diante dessa circunstância, dessa situação concreta, nós vamos analisar, quer dizer, o princípio foi quebrado porque uma vida foi tirada, foi eliminada numa circunstância particular, isolada, então tem que ser analisado. Então é importante ter consciência desses aspectos para que não possamos assim defender princípios singulares como princípios universais e escolher os princípios verdadeiros e de orientação, de luz para a nossa vida, e ter um coração de misericórdia, ter um coração de compaixão para análise das situações particulares, dos pecados individuais e sociais, e assim buscar a misericórdia de Deus diante das situações. Mas
Não defendamos princípios errados, princípios singulares, mas sim princípios universais e verdadeiros. Aí está uma orientação, né, que vem aí do magistério da igreja, da sistemática. Bem, então nós temos aí no texto Jesus orientando, né, os seus discípulos, pede para que eles não sejam como os mestres da lei e os fariseus, que têm autoridade para interpretar a lei de Moisés, né? Então a lei de Moisés representou um avanço muito grande na organização do povo de Deus, baseado no amor acima de tudo, no amor a Deus, no amor ao próximo, como síntese o amor a si mesmo, como critério também do amor ao outro, né? Então nós temos que nos amar, gostar de cada um de nós, quer dizer, valorizar a nossa vida para valorizar a vida do outro, reconhecer a vida do outro, né? Então Jesus chama a atenção das autoridades do seu tempo, que tinha o poder, né, o poder institucional, né, o poder de formação para interpretar a lei. Jesus vai dizer: olha, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Então aqui nós percebemos uma incoerência. O que é essa incoerência? É a pessoa dizer uma coisa e fazer outra, né? O ser humano é incoerente, né? Por conta da sua limitação, nós não somos perfeitos, né? Nós temos defeito de fabricação, né? Mas nós participamos da perfeição de Deus e por isso desejamos a perfeição, né? E queremos ser perfeitos, né? Por isso que tem algumas pessoas que são, nós dizemos às vezes, que são perfeccionistas, né? Gostam de tudo organizado, tudo no lugar, tudo direitinho. Isso pode chegar até um extremo da pessoa viver muito angustiada, porque ela não vai organizar tudo direitinho, né? Tem as variáveis, tem as probabilidades da vida que às vezes nos deixam assim desnorteados, né? Então, mas é importante ter esse senso de organização, né? de ordem, isso é muito importante. Então, mas não chegar ao extremo, né? Ao extremo de viver infeliz, porque não colocamos a nossa vida em ordem e nem a vida dos outros. E o problema se agrava dentro da incoerência quando a gente quer que o outro seja perfeito, ou espelhamos a nossa vida nos outros e queremos que ele seja perfeito, ela seja perfeito, e quando acontece algo de errado, aí vem a decepção, vem a frustração, vem o desejo de eliminar o outro da vida, da minha vida, das minhas relações, e às vezes não só das relações, mas também eliminar, tirando a vida, né? Na morte, no fratricídio, né? no feminicídio e tantas outras formas, né? de assassinatos, né? Então temos que ter muito cuidado com esta relação, né? Com esse desejo que a nossa coerência não nos leve ao absurdo do perfeccionismo, né? De querer ser perfeito em tudo e querer que o outro seja perfeito também, né? Então temos que ter consciência disso. E Jesus diz: olha, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, falando da incoerência. Os mestres da lei do tempo de Jesus falavam uma coisa e faziam outras, né? Ele diz ainda: eles falam e não praticam, né? Amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-lo, nem sequer com o dedo. Quer dizer, isso é o problema dos legisladores, né? Que encontra aí, né, quem é o pessoal que estuda direito aí a jurisprudência, né, que reflete sobre esse ponto, tem conhecimento de causa, sabe como é difícil, né? Então esta luta do ser humano pelo direito de justiça, que às vezes é um direito transcendente, é um direito assim que as pessoas buscam e vai até a transcendência das nossas ações, das normas positivadas, do direito estabelecido, né, da técnica.
E quando passamos para a legislação, para a lei, né, para o que está estabelecido como ordenamento jurídico, como base de organização social, direito positivo, né, na visão de Augusto Comte, por exemplo, né, então, e aí nós vamos ter uma organização, uma ordem, né, e essa ordem, ela nem sempre ela se manifesta com perfeição, né? As leis têm as suas limitações, elas respondem a anseios, a necessidades e contextos culturais. Então tem o aspecto da culturalidade, né? A cultura, a moral, né? A ética, os costumes vão fundamentar as leis, né? As nossas leis. E nem sempre são leis universais, são leis circunstanciais, específicas, né, que têm a sua importância dentro de um determinado contexto. Leis que às vezes servem para incluir uma determinada categoria social e excluir outras pessoas, né, de certas coisas. Então, aí, por isso que é importante sempre uma reflexão, um aprofundamento a respeito da lei, é importante o trabalho aí dos legisladores, é importante o trabalho daqueles que refletem a lei, né, os ordenamentos jurídicos, né, a filosofia do direito, que vai estar pensando sobre isso, aprofundando várias questões, juntamente com aqueles que aplicam a lei, a técnica do direito estabelecido. Então, Jesus chama atenção para esses aspectos da coerência, que nem sempre fazemos aquilo que nós dizemos ou aquilo que está na lei, né? Nós temos as nossas incoerências, né? E às vezes queremos que o outro seja fiel a tais princípios, cumpra os princípios, mas nós mesmos não os praticamos, não os vivenciamos na nossa vida. Às vezes a gente é moralista com o outro, não age de misericórdia com o outro, quer jogar uma pedra, né, como aquelas pessoas que queriam apedrejar aquela senhora, mas nós não olhamos por trás dos nossos olhos da nossa própria vida, não nos julgamos, mas queremos julgar o outro. Nós não corrigimos a nossa vida, mas queremos corrigir a vida do outro. Então vamos mudar, em vez de querer mudar o outro, vamos mudar a nossa perspectiva, a nossa visão sobre o outro, né? Melhorar. Que visão distorcida é essa que eu tenho a respeito dele, a respeito dela? Então vou mudar isso aqui, né? Eu vou encontrar uma resposta que não me seja tão dolorida, tão sofrida, tão angustiante, porque eu não vou mudar essa criatura, ela já fez a opção dela, ela vai ser assim, ela vai se comportar desse jeito, dessa forma, pronto. O que eu posso fazer é mudar meus pensamentos, né? A minha visão ela deve me levar a uma nova interpretação, né? Uma nova interpretação, uma interpretação que não seja dolorida, sofrida. Experimente isso na sua vida e veja se você consegue fazer esta conversão pessoal, mudar a sua compreensão, a sua ideia, o seu pensamento sobre certas coisas, né? E vamos ser misericordiosos uns com os outros, não vamos amarrar pesados fardos nas pessoas, né? Não vamos estar olhando para as pessoas, especialmente no ambiente religioso, e culpabilizando, né? Desenvolvendo uma consciência da impureza, né? Do medo, né? O medo do inferno, o medo não sei de quê. Então, desenvolvendo uma angústia, né? Ou criando um desejo de sucesso desesperado, né? Aquele que está com Jesus tem sucesso, aquele que não está no fracasso. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então vamos ter cuidado, né? Para não fazermos da nossa pregação uma forma de oprimir, de massacrar as pessoas, mas pelo contrário, né? Trazer um sentimento de misericórdia, um sentimento de compaixão, de ternura, de acolhimento da pessoa, do ser humano, e não do pecado, né? É diferente, nós temos que separar. Deus fez opção pela vida, pelo ser humano, e não pelo pecado. Nós temos que separar isso, né? As pessoas
são além de suas ações. Embora as ações sejam particulares, singularizadas, um ato concreto, numa circunstância, num momento ali oportuno, mas ela é mais do que aquilo ali. Ela não pode ser julgada só por aquele momento, né? Ela, claro, se ela errou, ela vai pagar, ela tem que pagar, dependendo da sua ação singular, contextual, mas ela não foi sempre aquilo, ela é além daquilo ali. Então vamos ter esse olhar mais abrangente sobre o ser humano, né? E agir com mais compaixão e misericórdia, e não pelo desejo da vingança, não pelo desejo da punição, simplesmente por punir, né? Então temos que ter esse cuidado em nossas ações. Então, continuando o evangelho de hoje, Jesus vai dizer, fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros, né? Então aqui está o problema do exibicionismo, né? As pessoas que gostam de se exibir, de serem aplaudidas, de serem elogiadas. Claro que todos nós gostamos de sermos reconhecidos, mas tudo tem o seu limite, né? Tudo tem o seu limite. Não vamos querer ser sempre o centro das atenções, né? Ser sempre aplaudidos, né? E se as nossas ações elas são feitas só para serem vistas pelos outros, que recompensa nós teremos de Deus? Porque Ele diz que a recompensa já foi dada, que foi o próprio reconhecimento dos outros, a valorização dos outros. Assim, esvaziamos a nossa relação com Deus no sentido de firmar, digamos assim, de ancorar a nossa vida, as nossas ações no Senhor, na nossa intimidade, em especial aquilo de bom que nós fazemos. Não vamos estar aí, eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põe na roupa longas franjas. Aí, eita! Vamos ter cuidado com isso, né? Então, aí também com os objetos, né? As bijuterias religiosas, né? Então, às vezes a gente coloca tanta coisa, né? Sobre nós, né? Para dizer que somos religiosos, né? Colocamos uma cruz enorme no peito, grande, ou de ouro, ou de prata, ou de madeira, seja ela qual for. Às vezes colocamos um terço aí no corte da calça, empendurado, um terço na mão, um terço no pescoço, um terço no pé, enfim, né? Então, e ainda não é suficiente, fazemos uma tatuagem com isso, quer dizer, você pode fazer, você é livre para fazer e usar o que você quiser, mas tem que pensar também assim numa sensação de relação de bom senso, né? Será se não é exibicionismo demais? Será para a gente manifestar a nossa fé, a gente precisa de todos esses empenduricalhos aí na nossa vida, né? Todas essas bijuterias e fantasias. É claro que o comércio religioso é muito forte nesse sentido, quer vender, quer fazer a gente estar consumindo esses produtos, né? É a arte do comércio, né? É a arte do comércio, é a arte da venda. Então a gente está vendendo aí para sobreviver, mas nós temos a opção de fazer as nossas escolhas, né? Então, que se você usa isso aí, não estou querendo lhe criticar, continue usando, mas tenha consciência, tenha para você, não é para os outros, mas quem vê também tem o direito de fazer o seu julgamento, de fazer as suas interpretações, faz parte das relações da vida, né, daquilo que nós fazemos. Então vamos procurar ser moderados em tudo. Já dizia Aristóteles, antes de Cristo, que a virtude está no meio, né, dos opostos. Procurar o equilíbrio, a harmonia das coisas é uma ação prudente que vai depois ser reforçado dentro do cristianismo. Então vamos ter esse cuidado nesse sentido. E é isso aí, caro ouvinte. Então o evangelho de hoje nos convida à coerência, né? A coerência emocional, a coerência espiritual. E nesta véspera do Dia Internacional da Mulher, né? Do Dia Internacional da Mulher, é importante olharmos para a situação de nossas mulheres, né? De nossas mulheres, as
e como nós as tratamos, né? Esse movimento, né, o movimento das mulheres ao longo da história tem crescido, né, até instituir esse dia tão especial, dia, né, 8 de março, como Dia Internacional da Mulher. O mês de março é um mês especial. No dia 13 eu estou aí completando mais um ano de vida, se Deus quiser, né, eu espero chegar até lá, né? Então é um mês especial. Então no mês aí das mulheres aí foi o mês que eu nasci, né? Então que coisa maravilhosa. Então nós temos aí no Brasil, né, por volta de 1827, foi promulgada a Lei Geral, primeira lei educacional do Brasil, que permitiu que as mulheres ingressassem nos colégios e estudassem além da escola primária. Olha aí, gente, então que coisa, né? As mulheres aí ficaram muito tempo reduzidas aí com, digamos assim, na escuridão, sem esse direito de aprofundar os seus estudos, de aprofundar os seus conhecimentos. Já pensou se desde o início as mulheres tivessem tais oportunidades que nós homens temos, né? Ainda hoje as mulheres teriam feito coisas extraordinárias, eu não tenho a menor dúvida, né? E como estão fazendo, né? Em muitas áreas de conhecimentos, aí as mulheres já estão na frente dos homens, né? Avançaram muito na pesquisa. Você olha aí em várias ciências, você só vê pensamento de homens, né? A maioria são homens, né? Na filosofia, na psicologia, mas hoje as mulheres já são maioria, por exemplo, né? Então, em várias áreas de conhecimento, então o pensamento masculino, né, a reflexão masculina predominou e vem predominando. Então, em alguns esportes as mulheres não participavam, de uns anos para cá, então as mulheres vêm participando, vêm ocupando mais espaços, quer dizer, então, e a sexualidade sempre foi colocada como um empecilho para a mulher. Então, um discurso do sexo frágil, enfim, um discurso que foi usado por muitas vezes para diminuir a mulher, para não oportunizar para a mulher certos espaços na sociedade, né? Dentro da nossa igreja, dentro da Igreja Católica, por exemplo, a mulher então vem lutando, né, pelo seu espaço, pelo seu direito, né, de exercer funções mais importantes. O Papa tem sinalizado uma certa abertura, ainda muito tímida nesse sentido, em relação à dívida histórica que nós temos para com as mulheres na ocupação de cargos e funções eclesiásticas importantes. Quer dizer, não basta a gente só também estar criticando, olhando para a sociedade, nós temos que olhar para a nossa igreja também e ver que nós temos sido injustos como sacerdotes, como bispos, como papas, com as mulheres, né? E não basta só pedir perdão por isso, né? Nós temos que fazer concretamente alguma coisa, tem que ter coragem. E quem está no exercício do poder tem que ver a melhor forma de como reparar isso, né? De reparar essa dívida histórica com as mulheres e oportunizar as mulheres capacidade de diálogo, de igualdade dentro da nossa Igreja Católica. Mas não vou entrar nesse assunto porque é um assunto também polêmico, é um assunto que dá muitas discussões, ainda temos um discurso ainda muito machista dentro da Igreja, infelizmente, e que nos impede de avançar, de oportunizar as mulheres, aos leigos, né? Nós temos um clericalismo ainda muito forte, que não permite a mulher, os leigos, avançarem em certos aspectos que já está até dentro do direito da igreja, né? Que permite o direito canônico que certos leigos, seja homem ou mulher, fazer certas coisas. Por exemplo, né? Para realizar um batizado, para realizar um casamento, não precisa necessariamente que você seja sacerdote, né?
você pode ser um leigo, né? Mas para isso você precisa da delegação, né? Da delegação de quem é responsável, né? Do bispo, do pároco, que pode estar delegando, né? Ou instituindo um leigo, né? Seja homem, seja mulher, para celebrar um matrimônio, né? Uma pessoa devidamente preparada pode realizar um matrimônio, né? A pergunta vem: você estaria preparado hoje, por exemplo, você, cidadão de Balsas, das cidades circunvizinhas, para assistir, participar de uma celebração matrimonial em que uma mulher presidisse lá na catedral de Balsas, ou na catedral aí da sua cidade, né? Então, você leigo, né, estaria preparado para aceitar isso, ou você acha que a mulher não é digna de fazer uma celebração matrimonial? Então, isso está permitido, né, pelo direito da igreja, é possível, né? Aí nós temos aí um direito que não é efetivado na prática, né? Porque às vezes muitos bispos não têm essa coragem, essa que é a verdade, né? Tem medo, não tem segurança pessoal, e também a comunidade que às vezes não aceita, né? Não aceita que tais funções sejam exercidas por mulheres, né? Será que você aceitaria que seu filho fosse batizado por um leigo, por uma leiga, por uma mulher? Então pode, é possível, está lá no direito da nossa igreja. Então nós temos muita coisa que precisa ser avançado nesse sentido, que precisa ser oportunizado. Basta ter coragem e romper as fronteiras do preconceito e permitir que as pessoas se realizem no exercício de suas funções. Outro aspecto que eu gostaria de estar conversando hoje, nesse dia, aqui na véspera do Dia Internacional da Mulher, comemorando aí o dia 8 de março, eu gostaria de estar comentando sobre a questão dos conflitos, resultado às vezes do machismo, né, que impera na nossa cultura masculina, né? Então às vezes vivemos uma cultura de coisificação do outro, né? E não respeitamos o outro na sua individualidade, no seu eu, na sua alteridade, e aí queremos instrumentalizar o outro, queremos que o outro viva em função da minha pessoa, né, dos meus interesses, e aí nós temos aí um pensador muito interessante, que eu gosto muito dele, né, um pensador que nasceu em Avignon no dia 25 de dezembro de 1923, chamado René Girard. René Girard, né, foi um historiador, antropólogo e crítico literário francês. Ele foi conhecido por ter sistematizado o que chamou de teoria mimética, o mimetismo, né? É uma teoria muito interessante que eu convido a gente estar aprofundando noutra oportunidade. Aqui eu só quero estar fazendo uma aplicabilidade de uma certa forma forçada nas nossas relações, em especial na relação entre o homem e a mulher. Então ele vai falar do conflito mimético apropriativo, né? Esta apropriação, né? Então nós temos que perceber que existe um eu, um tu e um nós. Isso é básico, né? Então eu, tu, nós. Então eu, quando se junta com o tu, nós formamos o nós, formamos uma comunidade, formamos uma família, enfim, né? Então criamos aí uma comunidade a partir da alteridade, a partir da diferença. Então o eu precisa do tu para se reconhecer diferente, né? E se eu me olho no espelho, eu vou ver eu mesmo. Então aí não tem alteridade, né? Aí não tem alteridade. Agora, se eu olho para o outro e vejo que o outro é diferente de mim, ele tem características diferentes de mim, ele tem não só características, formas,
cor, tamanho, peso, né? Mas ele tem também pensamentos diferentes, ideias diferentes. Isso é muito importante, essa aceitação, porque às vezes não queremos aceitar a diferença do outro, nós procuramos semelhanças. Claro, é importante buscar semelhança, que isso cria comunhão, cria unidade, cria intersecção, mas esta semelhança não pode obscurecer a diferença. Então, a diferença é importante, tanto para mim quanto para o outro. E quando nos abrimos para dialogar com o outro como tu, né, e não como eu, aí abrimos para o reconhecimento da alteridade. Agora, quando queremos apropriar-nos do outro, aí entra o conflito mimético apropriativo que esse cidadão René Girard falou, né, na nossa vida, né? Nós queremos nos apropriar do outro, queremos que o outro faça aquilo que eu acho que é importante, porque eu sei o que é importante para ele. Então tenha cuidado, você pai, mãe de família, aí diz assim, eu quero que você se forme em medicina, porque na nossa família é família de médico, nós queremos que você se forme como advogado, porque nós temos uma tradição de advogado, nós queremos que você se... Enfim, então cuidado com isso, né? Então cuidado com esse tipo de orientação, com esse tipo de mimetismo, né? De querer que o outro seja a sua representação, que o outro seja o seu desejo, que o outro seja a sua vontade. Cuidado com isso, né? Então, René Girard chama atenção para esse conflito mimético apropriativo. E aí, quando a pessoa pode chegar ao extremo, né, de não reconhecer o outro na sua alteridade, com sua vontade, com seu desejo, com a sua liberdade, e aí pode surgir o desejo de querer eliminar o outro, liquidar o outro, matar o outro, porque o outro não é interessante mais para mim, o outro não representa mais a minha vontade, o meu desejo. Aí já chegou numa situação extrema, né? E esse conflito mimético apropriativo é muito presente hoje dentro do feminicídio, né? Então muitas das situações de feminicídio hoje vem desse conflito mimético apropriativo, né? A pessoa que quer se apropriar do outro a um ponto de eliminar, né? De liquidar o outro, né? De não permitir que o outro seja ele, que seja livre, né? Que o outro tenha uma vontade, um desejo diferente daquele seu, que o outro volte o seu olhar para uma outra perspectiva e não para o meu eu próprio, né? Então é um conflito, é um problema, é uma situação que precisa de tratamento, mas acima de tudo nós precisamos de uma educação que privilegia aí uma boa formação, né, nas diversas fases do desenvolvimento humano, né? Nós temos aí vários teóricos, né, como Jean Piaget e outros, né, que vão abordar aí as fases do desenvolvimento humano e o que é apontado também perspectivas, ações que podem ser desenvolvidas para que a pessoa se desenvolva bem, né? Internalizando princípios agradáveis, princípios de interação social com as pessoas, né? Que vai melhorar o seu relacionamento, a sua convivência, a sua aceitação, né? Nós temos que aceitar ganhar e aceitar perder, aceitar o sim e aceitar o não, né? Aceitar o sim é muito fácil. Nós temos que aprender a aceitar o não. Temos que aprender também a dizer não, né? Conhecer as nossas limitações e não querer dizer sim apenas para nos conformarmos à vontade do outro, né? À vontade do outro, ao desejo do outro. Não, temos que estar negociando, temos que estar interagindo, temos que estar ponderando as coisas. O sacrifício pelo outro tem limite,
né? A não ser que você seja tenha um desejo de um martírio. Cuidado, porque o martírio também pode ser confundido com masoquismo, né? Então, quem gosta de sofrer é uma outra coisa. O mártir não é aquele que gosta de sofrer ou procura o martírio porque o martírio é bom, porque o martírio é agradável, quero ser o mártir. Não, né? O mártir está defendendo uma causa, normalmente se coloca na defesa de outro, né? Se coloca na linha de frente, né? Defende certos princípios, né? É bem diferente da pessoa masoquista, né? Que gosta de sofrer. Então não seja essa pessoa masoquista nas suas relações, que diz sempre sim, que sofre, às vezes pelo outro, né? Tente se libertar, e essa libertação passa pela ressignificação da sua própria vida, das suas próprias ideias. Busque essa força interior para romper aquilo que lhe prende, né? Primeiramente de tomar uma decisão para dizer sim ou não de acordo com a sua vontade. Vamos aprender a olhar para o outro e como ser humano, como pessoa, como gente, não como coisa, querendo nos apropriar, querendo pegar, querendo tocar, apalpar, nos apropriarmos do outro. Não, nós temos que controlar os nossos desejos, né? A nossa vontade, né? Porque uma coisa é bonita, é agradável, enfim, é atraente, é cheirosa, enfim, não é por isso que eu vou ter que ali pegar e tocar, ou querer me apropriar, ou dizer palavras inadequadas, né? Então vamos ter cuidado com isso, né? Então fica aí, caro ouvinte, né, o desafio, né, de melhorarmos a nossa mentalidade, de melhorarmos as nossas ações, para que não sejamos, como diz o Evangelho, né, incoerentes, né? Façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, né? Infelizmente temos que aprimorar as nossas ações, porque é um Evangelho que pega aí muita gente, inclusive o Padre Aires, né? A vida é assim, né? Então, caro ouvinte, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência aqui conosco, através da Rádio Boa Notícia FM. Quero desejar a todas as mulheres aí a priori, né, um dia de paz, um dia de alegria, um dia de felicidade, um dia de reflexão e meditação, um dia de encorajamento e empoderamento, né? Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu engajamento nas diversas esferas da vida social, especial na igreja, né? Onde as mulheres aí são atuantes, fecundas. Que o Espírito Santo nos ilumine a cada vez mais fazermos a experiência da misericórdia, da ternura e da compaixão. Que o Senhor nos abençoe e proteja, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.